Vamos ver aqui o que os nossos queridos Sulman e Viaro falaram a respeito do assunto. Vamos lá. A gente vê juntos. Vamos lá, gente. Pinga superchat, turma, pra gente poder seguir. Ou seja, estes burros se cercam de antas também. O que é mais aí uma sorte nossa. E isso, porra, isso dá para fazer um trabalho de campo, um trabalho com dados científicos a partir da gestão Bolsonaro de 18 a 22. Ali estava, sobretudo na pandemia, a maior reunião de bandidos burros da história desse país. Da história, completamente perdidos, completamente atrapalhados e, ao mesmo tempo, com deturpação de caráter, com desvio de personalidade, pessoas podres, pessoas nojentas, sem empatia, sem nada, mas completamente distantes da mínima capacidade cognitiva, da mínima, completamente burros, eles não sabem absolutamente nada. A forma com que eles traçam seus ideais políticos, sociais e econômicos é: vamos nos alinhar com as grandes mentes e os grandes estados que estão constituídos dentro do conservadorismo e do liberalismo e do cristianismo. O que eles fizerem, a gente copia, porque nós não temos a mínima capacidade de fazer alguma coisa diferente disso. Nada. E eles mentem e as mentiras deles pegam naquela massa que é tão embrutecida quanto eles. Aí alguém vai dizer, tá, mas então o professor Viado está dizendo que tem um monte de gente burra nesse país. Vai lá, Thiago, não me faça completar essa frase. Não, e isso é uma coisa que eu sempre bato, Viaro. O fato de ser burro não tira a outra parte da gema de ser vil. A sorte é que são burros. A nossa sorte. Porque em 64 eram vis, mas não eram burros. Não eram burros. Eram só vis. Agora são vis e burros. Só que a sorte, ela tem validade, ela tem data de validade. Porque amanhã depois, Viaro, o inimigo do nosso campo, a extrema-direita, ela pode voltar a ser só vil, ela pode continuar sendo vil e burra, né? Ela nunca será só burra. Ser só burro não é um estado da extrema-direita. Ela tem a natureza vilanesca, mas ela pode ter um complemento na falta de capacidade intelectual. E a nossa sorte é que a liderança dessa frente está apinhada de ignorantes e pessoas de baixa cognição. Mas isso é circunstancial. Amanhã depois volta um cara ardiloso, viu? Eu tenho um nome que eu acho muito vil e bem ardiloso. Ele não é um intelectual, mas ele é ardiloso, ele tem a racionalidade da maldade, que é o Nicolas Ferreira, que é o cara que melhor casa o olavismo com a lógica neopentecostal, que é jovem, com a linguagem jovem para jovem, mas bem durinho quando tem que falar com o idoso. Eu que estou sempre, eu não dirijo, já falei, né? Estou sempre dentro de um Uber ou dentro de um ônibus. Também não dirijo. Eu também não dirijo. Então o que acontece, Viaro? Eu quando vou a viagens intermunicipais, vou a Porto Alegre, vou visitar a família e vou de ônibus, sempre tem uma idosa sentada perto de mim, com um volume alto, um vídeo do Nicolas Ferreira. Sim, eu vejo aqui na portaria do meu prédio os porteiros vendo vídeos do Nicolas Ferreira. Sempre. Então, é um ardil. A nossa pra mim, sorte... mais perigoso do que qualquer outro de agora, tá? Não, a nossa sorte é que nós não tivemos nesse país a reedição de um Plínio Salgado. Essa foi a nossa sorte. O Plínio Salgado, que fundou e liderou o Partido Integralista, que foi o nosso fascismo da República Velha, o Plínio Salgado, entre peças teatrais, textos científicos, artigos, textos críticos, poesia e romances, publicou mais de 60 obras. E todas elas com um desenvolvimento sofisticado, incrível, alinhado às ideias fascistas. O que eu quero dizer com isso é que o Partido Integralista tinha os seus símbolos, tinha sua juventude integralista aos moldes de uma juventude hitleriana e uma juventude fascista na Itália. Teve as suas bandeiras, seus hinos, seus símbolos, sua juventude, seu próprio partido, algo que o Bolsonaro não conseguiu fazer, nem mesmo
reunindo assinaturas em igrejas evangélicas. O MBL conseguiu e ele não conseguiu, né? Mesmo diante de Exatamente. fraude, é claro, diga-se de passagem. Mas Exatamente. não que o Bolsonaro não usasse desse expediente, mas o MBL conseguiu e ele não conseguiu. E ele não conseguiu. Então, a nossa sorte é que nós não tivemos um Plínio Salgado reeditado nesse país, porque senão a gente estava frito. E se o Bolsonaro não fosse burro, nós estaríamos fritos também. Porque se ele não fosse burro, ele teria feito duas coisas que iria reeleger ele e talvez nos tirar do campo por longas décadas. Era só ele dizer: estamos providenciando e comprando vacinas para todo mundo, não saiam de casa, obedeçam o lockdown. Se ele tivesse feito isso e não debochado das pessoas sem ar e das pessoas morrendo, ele teria sido reeleito nesse país. Com as pernas nas costas. E aí a gente estava frito. Ele, de tão burro que é, colocou toda a sua parte criminosa, fascista, para frente e conseguiu perder tudo aquilo que ele tinha construído. E agora pode ser que, pela mesma burrice, a gente esteja fazendo com que o Lula não vença no segundo turno, mas já vença no primeiro turno, ou abra uma margem muito grande já no primeiro turno. Deixa eu ver aqui um comentário, como é que é? Solange, bom trabalho para você, Zambarda. Vejo o seu trabalho também no Bem-vindo, no Meteoro. Minha já longa vida e imprevisto no convívio com o Joss. Não entendi quem é Joss. Me ensinou a compreender as reações intempestivas. Então, Solange, deixa eu ser muito franco com você, tá? Não foi uma reação intempestiva, tá? Se coloca no meu lugar um segundo. Eu não tô falando que é ruim você não mandar superchat, imagina, isso não tem zero problema. Tem o Rafa, por exemplo, que é o Iniciativa Inspiração, que tá aqui no nosso chat. O Rafa é meu amigo, e o Rafa não tem condições de mandar contribuição. Gente, tá tudo certo, não tem problema nisso. Agora, turma, é o meu trabalho aqui, entendeu? Ao invés da gente ter um banner, por exemplo, de uma bet, ao invés da gente ter um banner de um banco, a gente tem um momento em que eu peço contribuições de vocês. Hoje a live tá muito boa de audiência, tá muito ruim de contribuição, gente. Tá muito ruim de contribuição. Mas, Solange, é evidente que eu não estou dizendo que isso é culpa sua. Imagina. Longe de mim dizer isso. Eu só fiquei meio ofendido quando você falou o negócio de eu sou trabalhadora. Não, eu sei que você é. Ninguém sabe, ninguém duvida que seja. Inclusive, as pessoas que mandam contribuição são trabalhadoras também. Imagina, ninguém vive de renda aqui. Só que são 213 pessoas assistindo, 300 pessoas assistindo. Contribuam, gente, para a gente construir esse novo espaço. Teve a entrevista do Demore que foi super boa essa semana. Aqui é o espaço para a gente ter outras abordagens, trazer também os conteúdos de terceiro. Quando eu dei a bronca ali do DCM, não tá nada proibido do DCM aqui. Só que aqui não é o DCM. Aqui é outro canal, é outra proposta. Vocês entendem a diferença das coisas? Não é só isso. Mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não foi intempestivo, não. Eu fiquei bravo mesmo. Fiquei bravo mesmo, gente. Jovens. Mas o tom. Não, tranquilo. Fica de boa. E também amo você, querida. Beijo. Mas é isso. E, gente, quem puder colaborar, por favor, a gente precisa dessa ajuda. Daqui a pouco eu tenho que fechar a live, gente. Aí eu vou fechar no vermelho e a Xanda vai ficar brava comigo, pô. E a Xanda tem razão para ficar brava, porque ela tem que sustentar o canal, tem que pagar os nossos salários. Ô, querido John Lennon, mandou trintão no Pix. Você já pegou seu livro, meu querido? Minha mensal, boa. Pede lá seu livro, meu querido. Falta então 118 e um membrinho, gente. Quem é que fecha aí a nossa meta pra gente ficar numa boa, queridos e queridas? Ajuda, gente. A gente precisa da ajuda de vocês. Não tem conteúdo de graça, gente. A gente depende de uma parcela do nosso público que possa contribuir um pouquinho. Que eles conseguiram fazer aquilo que há de mais insano e inacreditável. Eles levantam a bandeira do patriotismo durante 4 anos no poder. E depois que eles saem do poder, eles se entregam para os Estados Unidos da América, para os Estados Unidos atacarem o Brasil. E aí o patriota que tem 2 neurônios diz: tá bom, o que está acontecendo? Que é isso? Tem alguma coisa errada aí. Bugou o cara. Bugou, cara. Não, para aí, a minha bandeira
A minha bandeira nunca ia ser vermelha, agora a minha bandeira já tem até a cor vermelha, né? Me manda pelo e-mail que eu te dou o A livro minha de bandeira presente, nunca ia ser querido. vermelha, agora já tem até um boné vermelho. Esse A minha e-mail, bandeira não ia ser vermelha, pedrozambarda@gmail. agora o vermelho é por causa do Partido Republicano de outro país. Tem coisa errada. Ou seja, eles são essencialmente burros e também essencialmente megalomaníacos. Burros por razões óbvias e megalomaníacos porque eles chegam ao ponto de achar que eles têm uma capacidade e um poder de convencimento tão grande de que essa galera que estava junto com eles por patriotismo é a galera que também vai abraçar os Estados Unidos. Eu repito, Thiago, não há nenhum tipo de incoerência para eles na frase Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa frase que é reeditada do fascismo, para eles não está incoerente. Nós temos que entender a lógica inversa e os valores inversos para saber qual é o ponto de coerência deles. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos continua fazendo valer para o núcleo duro do bolsonarismo, porque Deus para eles não é uma deidade bíblica, porque a crença deles em Deus é hipocrisia pura. Deus para eles é o ponto máximo de idolatria dentro de uma conjuntura atual. Neste caso, Deus para eles é os Estados Unidos. E o Deus que mandou o filho à sua imagem e semelhança, esse filho é o Trump. Então, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é Brasil acima de tudo e Deus salve a América. Essa é a reedição da frase que para eles faz sentido, só que eles não combinaram com os russos, que no caso é a massa que votou neles, porque essa massa que votou neles, essa aí é burra, é delinquente, é fascista, é tudo, mas essa veste verde e amarelo e não vai aceitar que alguém pense ao contrário. Sábado foi, eu acho, né, que o Brasil ganhou a Universiade no basquete masculino, vencendo os Estados Unidos na final. Tinha gente torcendo para os Estados Unidos nas redes sociais. Eu me emocionei. E os jogadores brasileiros, no discurso de comemoração ali, na vibração, nos vídeos gravados, comemoraram vencer. A frase que saiu, o Viaro, vencemos os caras que se acham donos do mundo. Exatamente. Então, não é uma vitória de dentro de quadra. É uma vitória. Esse jogo tem o mesmo. Olha, guardadas as proporções do que eu vou falar. Esse jogo tem o mesmo poder da Copa do Mundo, Argentina e Inglaterra. Eu falei ontem isso aí também. Exatamente. Ó, Malvinas. É Malvinas. Exatamente. Malvinas estava dentro do vestiário. Malvinas estava dentro do vestiário. E estava tão presente que até Deus entrou no jogo, né, cara? La mano de Dios. La mano de Dios. E La mano de Dios operou agora, Viaro. Vamos trazer a atualização de momento, porque Carla Zambelli seguirá presa em Roma durante o processo de extradição para o Brasil. Ela está detida no presídio feminino de Rebíbia e passou por uma audiência de custódia agora há pouco e ficou definido pela manutenção do cárcere. A informação foi confirmada pelo embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, que afirmou: confiamos na justiça italiana. A Carla Obrigado, Zambelli, Xanda. mesmo Cadê com vocês, gente? cidadania italiana, dizendo que era intocável, foi presa, passou hoje por uma audiência de custódia e seguirá presa na Itália. Lembrando que o próximo passo, agora, pela manutenção da sua prisão, deve ser, ou pode pelo menos ser, a extradição. Na quinta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a AGU acompanhe e tome providências sobre a extradição da deputada. Com isso, o órgão do governo brasileiro vai acompanhar o processo e pode informar, na tramitação da ação penal, sobre o andamento da extradição. O Brasil já deu entrada formal no pedido de extradição da deputada para que ela cumpra a pena de prisão em solo brasileiro. O advogado de Zambelli declarou que vai trabalhar para que ela não seja extraditada, é óbvio. Caso o pedido de extradição seja aceito, Zambelli disse ainda que vai pedir para cumprir pena na Itália. Segundo advogados consultados por ela e autoridades brasileiras, esse é um processo longo que deve durar de 6 meses a 1 ano e meio. E, bom, por enquanto ela seguirá presa, então esta é a atualização do quadro envolvendo Carla Zambelli, Viaro. A Carla Zambelli, na verdade, ela vai ser esquecida bem rápido. Essa aí vai deixar de existir para o campo bolsonarista. Teve lá a manifestação logo quando ela foi presa do Sóstenes Cavalcante, por ser líder do PL na bancada. Aí o Sóstenes fez um vídeo se solidarizando com a Carla Zambelli, um vídeo ridículo, absurdo, que eu até publiquei um texto sobre o vídeo,
porque um líder de bancada evangélica que se preze não pode, por exemplo, alimentar qualquer tipo de idolatria, porque evangélico não alimenta idolatria, né? E o Sóstenes estava com uma camisa com autógrafo do Bolsonaro, um autógrafo gigante do Bolsonaro na camisa, uma coisa assim absurda. Foi só ele, ninguém mais vai abraçar a Carla Zambelli, não tenho a menor dúvida desse tipo de coisa. Eu quero, antes de sair, Tiago, trazer aqui as imagens do presídio, tá? Imagens, como diz o outro, né? E antes de você sair, recados para você aqui, Viário. E belíssimos recados muito carinhosos. Gente, antes do Viário ir embora, mandem superchat, super sticker. Agora é hora, a gente já bateu a meta de membros. Quero aproveitar e agradecer. Olha a prisão, o cárcere de Carla Zambelli, Viário. Olha aí, essa aí é a cela, tá ali a cama, o vaso sanitário, uma mesinha. Tá? Essa aí é a cela. Aqui é a frente do cárcere. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Aí. Essa aí é a frente do presídio de segurança, né? Então não tem como ser gente isso aí também. Aqui também a placa da frente, a Casa Circundariale Maschile Nuevo Complexo. Obrigado, querida Adriana Amaral. Olha só que falta 98, que gente. Espetáculo, Thiago Suman. Olha aí, ó. Tá? Claro que aqui é uma foto quando as mulheres estão todas tomando sol, aí os corredores ficam vazios, né? Evidentemente, para colocar aqui à frente da capela, ela vai poder orar, né? Até porque ela é evangélica, né? Então, aí é a Chiesa del Padre Nostro, e tem a capela por dentro também. Essa é a última imagem aqui que nós temos, tem a capela por dentro. Então, essa aí, esse é o novo CEP de Carla Zambelli, e aí, por ser o novo CEP da Carla Zambelli, sabe que presidiários podem receber livros, né, para ler. Então, como esse é o novo CEP, eu tenho uma recomendação de livro para Carla Zambelli. Né? O livro chama-se Ecos do Isolamento, meu livro de poesia. Perfeito, né? Cai como uma luva para ela. Tá? Então já pode mandar, inclusive, para todo mundo do 8 de janeiro e para mandar para Bolsonaro também, o Ecos do Isolamento, né? Para Carla Zambelli ler as minhas poesias aí e de repente até lembrar, porque como minhas poesias foram todas escritas no lockdown, o meu texto poético pode mostrar também o quão mal eles fizeram para a sociedade brasileira, né? Então, eu acho que a gente pode aí pedir para o Superchat comprar o Ecos do Isolamento para mandar para o seu bolsominion do coração, entendeu? Comprem um Ecos do Isolamento com Superchat 150 e mandem para o seu bolsominion do coração. É uma espécie de uma tornozeleira metafórica, Viado. E poética, né? Poética, sem dúvida. Né? Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.